Então, vamos iniciar o nosso evento. E a nossa primeira palestra será ministrada pela doutora Mariana Ribeiro, fisioterapeuta pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, especialização em fisioterapia dermatofuncional pela IDRAT e mestre em engenharia biomédica pela UFPR, com a palestra de tema Alterações cutâneas devido ao tratamento oncológico. Seja bem-vinda, doutora Mariana. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Estão me ouvindo bem? Agora eu vou projetar a sua palestra, ok? Ah, perfeito. Ok. Então, pode iniciar a palestra. Ótimo. Obrigada pelo convite, né? Eu sei do projeto lindo que é o CIA, com esses atendimentos à comunidade, junto também à comunidade acadêmica. Eu sou professora da Uniopet, então a gente tem alguns alunos que participam do projeto também. Então, quero agradecer a oportunidade de poder falar aqui também um pouquinho para vocês. Tá? O tema que a gente vai conversar hoje é sobre as alterações cutâneas devido ao tratamento oncológico. Eu já dou aula, estou na estética, né, na estética, na fisioterapia, biomedicina há 20 anos, então já faz um pouquinho de tempo que estou atuando com isso. E este ano comecei a atuar mais dentro dessa estética humanizada, dentro da estética paliativa, no atendimento ao paciente oncológico, né? Então, trabalho aqui no Instituto Parier, onde a gente faz o tratamento dessas alterações cutâneas que acontecem devido ao uso da quimioterapia, da radioterapia. Então, vou contar para vocês um pouquinho quais são as principais disfunções que a gente tem do tecido cutâneo e que a gente consegue aliviar de diversas formas, com recursos eletroterápicos, com recursos dermocosméticos e de bem-estar também para esses pacientes. Então, vou falar um pouquinho sobre essas principais manifestações, né? Então, lembrando aí que a neoplasia é um câncer, né? É o aumento do crescimento desordenado das nossas células de forma incontrolável, e isso faz com que vá atingindo diversos tecidos. Então, a gente pode ter em todos os tecidos do corpo essa manifestação da neoplasia. Hoje a gente sabe que o número de casos já é bem significativo, então a gente sabe que aqui no Brasil as mulheres atingidas são aproximadamente 316 mil casos e homens 309 mil casos, né? Isso foi feito pelo INC aí no ano de 2018, eles fizeram o cálculo para demonstrar qual seria esses valores atingidos. E dentre essas neoplasias mais comuns, no homem, a gente tem mais significativo aí o câncer de próstata, 65 mil casos de câncer de próstata, e na mulher, o que a gente vê de maior número é o câncer de mama, 60 mil casos de câncer de mama. E a gente tem uma estimativa aí, né, de 9,6 milhões de óbitos por o câncer. Então, é uma área onde a gente, lógico, a gente busca o atendimento, hoje a sobrevida é muito maior, os recursos que a gente tem de quimioterapia, cirúrgicos e radioterapia estão muito mais evoluídos, mas ainda é um problema de saúde pública muito intenso. A gente tem muito caso de morte e a gente tem que melhorar a qualidade de vida desses pacientes durante o tratamento, mesmo que tenham um sucesso, né, durante todo esse tratamento, ou mesmo quando já está num estado mais terminal, e a gente pode atuar nessas diversas fases do câncer, tá? O que tem hoje são os tratamentos quimioterápicos, né, as drogas antineoplásicas, tem diversos tipos de tratamento oral ou por droga quando você faz injetável, então depende da gravidade e seriedade daquele tumor. A rádio, né, a radioterapia, que é uma radiação ionizante justamente para fazer a lesão dessa célula-alvo e pode precisar de um número maior ou menor de sessões,
e associado à cirurgia. Então, tem alguns casos que você tem somente a químio, tem casos que você tem que associar a rádio e a quimioterapia, e dependendo da severidade desse câncer, pode chegar à associação desses 3 componentes, né? Então, a quimioterapia, a radioterapia e também a cirurgia. E dependendo do paciente, ele dependendo dessa condição metabólica também, ele pode manifestar diversos tipos de alterações, né, sistêmicas, alterações na pele. Eu vou abordar especificamente as alterações na pele que podem estar associadas a esses recursos, principalmente a radioterapia e a quimioterapia. Vai ter uma palestra ainda falando sobre as alterações aí, né, no processo cirúrgico. Então, vou abordar mais em relação à rádio e à quimioterapia, de que forma a gente pode proporcionar o tratamento e bem-estar dos nossos pacientes. Então, a quimioterapia é um tratamento que utiliza as drogas, né, para que tenha uma destruição efetiva dessas células cancerígenas. Então, é o uso de medicamento antineoplásico. Elas atuam diretamente sobre essas células, né, que tem uma alta taxa de multiplicação celular, mas ela não age somente nessa célula específica, né? Ela tem uma ação sistêmica. Então, mesmo que o paciente faça quimioterapia específica, por exemplo, por um câncer de mama, ela pode ter um efeito colateral sistêmico, né? Assim como tem pacientes que fazem o tratamento com a quimioterapia e não apresentam efeitos colaterais ou muito suaves esses efeitos, e tem pacientes que vão apresentar diversas alterações cutâneas, né? Então, essa quimioterapia, ela não consegue atingir somente a célula-alvo, ela vai atingir todos os sistemas, e isso vai fazer com que tenha alguns efeitos colaterais, que a gente vai conversar, né? A radioterapia, ela é feita, é uma radiação ionizante, né? Ou seja, é uma radiação que tem uma ação direta no núcleo atômico celular, com o objetivo de fazer a destruição ali desse tumor, a destruição dessa célula cancerígena. E hoje, a gente consegue focar muito mais essa radioterapia, para não ter risco de atingir tanto as células que estão próximas, né, as células adjacentes a esse tecido. Então, ela é muito mais focada, muito mais direcionada. Mas ainda assim, dependendo da sensibilidade desse paciente, da qualidade vascular, qualidade cutânea, existem manifestações e alterações da pele que vão surgir, mesmo trabalhando com a radioterapia de forma bem incisiva, né, naquela célula significativa, por exemplo, no câncer de mama, mas eu posso ter uma adjacência às células que estão próximas, tá? Então, os efeitos colaterais, a gente tem lesão nesses tecidos cutâneos, que varia em lesão mais aguda e lesão mais crônica. As lesões agudas, elas têm um efeito mais significativo nos 6 primeiros meses, e ela se torna uma lesão crônica pela radiofrequência, pela radioterapia, quando ela já é um paciente crônico, mais de 6 meses, tá? Então, quando é uma lesão mais aguda, o que mais se observa é o eritema, né, como se tivesse feito uma queimadura desse tecido, mas ao longo do tempo, se isso se estender, se não tiver como manter uma qualidade desse tecido, isso pode se tornar em úlceras e levar até necrose desse tecido específico. Então, isso pode progredir, fazendo com que também o tratamento seja mais difícil para o paciente, diminui também o sucesso do tratamento, tá? Dentre as alterações, né, tanto da quimioterapia quanto da radioterapia, existem diversas manifestações. Então, o paciente, ele reclama de diversas alterações dermatológicas, né, dentre elas a xerose cutânea, radiodermite, linfedema, erisipela. Então, tem diversas manifestações que podem surgir no nosso paciente. Mas as principais, a que mais incomodam, né, os pacientes, a que mais vem para a gente tratar as disfunções correlacionadas a essas intercorrências, né, durante o tratamento, os efeitos colaterais, são essas que estão listadas aqui. Então, a gente tem as hipercromias, que podem acontecer devido à quimioterapia,
né? Vou falar um pouquinho o porquê dessa hipercromia. Hipersensibilidade ao medicamento, fotossensibilidade, podendo levar à hipercromia ou reações mais de hipersensibilidade desse tecido, a xerose cutânea, o rache cutâneo, e aí eu tenho uma dificuldade para falar esse nome, porque esse nome a gente chama de síndrome mão e pé, mas para ficar a forma correta da gente falar é eritrodisestesia palmoplantar, mas eu tenho que pegar até um fôlego para falar o nome, porque é puxado, né, que seria essa primeira manifestação que a gente tem aqui, tá? Que é a síndrome mão e pé. Então, vou falar um pouquinho de cada uma delas e de que forma o fisioterapeuta, de que forma o esteticista, né, a enfermagem podem atuar, né? A gente está falando da pele e a gente tem diversas formas, tanto com dermocosméticos, equipamentos eletroterápicos, mas vamos entender um pouquinho cada uma delas para ver realmente o objetivo terapêutico e de que forma a gente consegue um sucesso aí de tratamento. Então, aqui, quando a gente fala da síndrome mão e pé, ela é uma reação tóxica ao medicamento, tá? Então, quando faz a quimioterapia, esse problema, ele pode se tornar tão irritante a esse paciente que pode ter que diminuir a dose do quimioterápico por ter até uma evolução, que pode ter uma erisipela, que pode ter uma ulceração desse tecido de forma mais intensa. A síndrome mão e pé, ela comete principalmente as extremidades, porque é onde a gente também tem maior quantidade de glândulas sudoríparas. Então, seria uma forma de você estar querendo eliminar esse agente tóxico, né, da quimioterapia, e aí acaba tendo uma reação mais específica nessas extremidades, tá? E isso vai levar a diversas manifestações que vão fazer com que o paciente tenha uma sensação de hipervascularização nesse tecido. Então, na tentativa, porque ele tem uma alteração nessa glândula sudorípara e também tem como é uma alteração ali na minha epiderme, derme, eu tenho uma ação direta também de alguns receptores que estão localizados, então eu posso ter uma sensação de parestesia, uma sensação de formigamento, uma sensação de queimação, e muitas vezes, para controlar, porque aumenta muito a vascularização nessa região, na tentativa, como se fosse de eliminar, né, essa toxicidade que acontece pela quimioterapia. E aí você tem um aumento dessas células específicas, uma hiperqueratinização com a função de proteger esse tecido, uma hipervascularização na tentativa de fazer vasodilatação e diminuir a sensação de queimação, e lógico que como o corpo interpreta que tem algum tipo de lesão nesse tecido, a vasodilatação, liberação de histamina para fazer essa vasodilatação é justamente para chegar às células de defesa, né? Chegar ali os monócitos e os macrófagos. Então, tem uma hipervascularização intensa desse tecido. Por isso, a sensação do paciente de queimação, tá? E isso vai fazer com que tenha uma ação muito intensa também das glândulas sudoríparas e vai gerar a longo prazo uma xerose, um ressecamento dessa pele, justamente por não conseguir manter a hidratação desse tecido, porque a ideia é fazer com que tenha uma eliminação. Então, isso vai gerar também um ressecamento, né, uma xerose cutânea. Já vou falar um pouquinho de cada um deles. E como ele atinge ali, porque a gente tem nos nossos tecidos, ali na derme, onde eu tenho os receptores sensitivos e receptores neurológicos, eu acabo tendo essa alteração de sensibilidade, né, essa parestesia. E essa alteração de sensibilidade, essa parestesia, ela pode ser momentânea ou ela pode ser permanente. Então, por isso é muito importante a gente já tratar o paciente desde o início, porque a gente consegue dar condição, principalmente na físio, né, na estética paliativa humanizada, onde a gente usa biomoduladores, né, como a microcorrente, como laser, que é uma forma de fazer com que tenha também uma otimização dessa biomodulação, fazendo com que o meu organismo consiga ter uma regeneração, né, volte à sua normalidade. Então, essa alteração neurosensitiva, ela pode ser
temporário ou permanente, mas com tratamento a gente dá mais qualidade para esse tecido, fazendo com que ela não se torne permanente, tá? Quando a gente fala da síndrome mão e pé, a gente tem como classificar em graus de lesão onde esse tecido está sofrendo. Então, quando a gente fala no grau 1, a gente não tem muitas mudanças significativas. O que o paciente reclama para a gente é que tem um edema, né? Um edema na região. A hiperemia, ela é bem aparente ali, justamente com aquela tentativa de fazer muito vasodilatação, né? Então, existe uma vasculite mais intensa nesse tecido, por isso a sensação de queimação também, tá? O paciente sente desconforto, então ele sente dor, porque estimula as terminações nervosas de dor também ali da derme, não só a estimulação a gente tem uma ação direta em terminação nervosa de temperatura, mas também tem na dor, né, uma ação reflexa. Lógico que a dor também está relacionada a esse aumento de edema, né, porque você aumenta o edema, então no espaço extracelular acaba comprimindo ali as terminações nervosas de dor que estão localizadas na derme, tá? Então o desconforto também é pelo edema. E algo que a gente consegue controlar muito bem, né, com técnicas de drenagem, técnicas de massagem para reduzir esse edema, laser terapia. Então, é um desconforto que a gente consegue controlar, tá? Além disso, a gente tem uma hiperqueratose. Então, o corpo sempre interpreta se eu estou tendo alguma lesão, que as minhas células elas precisam reagir a essa lesão. E quando a gente fala ali das camadas da epiderme, justamente a mais superficial, que é a camada córnea, é a camada que tem mais quantidade de queratinócitos, quando existe uma lesão desse tecido, o corpo interpreta que ele tem que fazer uma multiplicação celular maior também, um processo de mitose celular até chegar ali da camada basal, até chegar na camada córnea, muito mais intensa. Então, eu tenho uma hiperqueratinização. Então, a pele, ela começa a ficar mais espessa, tá? Como uma reação de defesa. E aí, eu posso ter a sensação de desestesia, que é a perda da sensibilidade, então o toque não fica com toda a sensação de pressão, o toque fino, né, ele acaba perdendo, ou a sensação de parestesia, que é o formigamento, né, justamente pelo edema, tem uma vasculite intensa ali, mas eu acabo aumentando, extravasando mais pro líquido extracelular, fazendo a compressão nervosa, que vai fazer a sensação de parestesia e desestesia, tá? No grau 2, a gente já começa a ter uma mudança mais significativa na pele. O edema se torna mais intenso, né? Então a gente já consegue perceber que, ó, já fica até mais brilhante, né? Esse tecido, a gente já consegue visualizar o edema. Além da dor, do desconforto de fazer a compressão de terminações nervosas, a pele sofre essa hiperqueratinização, mas ela não consegue ter uma ação efetiva de hidratação, de manter aquele líquido no tecido. Não significa que está inchado, que está hidratado, né? Então, ela acaba tendo uma hipervascularização e acaba perdendo, na verdade, a hidratação. Então, a quantidade de oligoelementos que faz com que retenha o líquido ali para manter a hidratação, né? Tem uma alteração do manto hidrolipídico, uma alteração da barreira cutânea, que vai fazendo com que tenha essa hiperqueratinização e também vai fazendo com que tenha essa ação mais descamativa. E essa ação descamativa do tecido, se não tiver alguma forma de cuidar desse tecido imediatamente, a gente acaba fazendo com que piore a condição no sentido de diminuir a nossa pele, ela é uma barreira cutânea, né, para proteger os nossos órgãos. Então, começa a ser um agente, ela começa a não ter mais a continuidade que ela teria, os desmossomos que se mantêm mais íntegros, ela começa a não ter mais aquela função de barreira, ela perde aquela ação de não deixar permear tudo no meu corpo. Então, começa a aumentar aí o risco de infecção. Então, aqui a gente precisa muito, muito hidratar esse tecido, tá? Então, a primeira coisa é aumentar
a hidratação e manter também a qualidade de manutenção desses oligoelementos que são tão importantes para nutrir o meu tecido, a minha pele, tá? Piora ainda mais a disestesia e a parestesia. E nesse momento, começam a reclamar em algumas atividades da vida diária, que começa a atrapalhar pela dor. Então, a gente pode trabalhar aqui com laser terapia, com hidratação e também com algumas técnicas de massagens bem específicas. Dependendo do grau, eu posso usar uma massagem com uma pressão maior ou vou ter que usar massagens que têm uma ação mais drenante. Então, isso, para que eu possa usar técnicas de massagem, eu tenho que avaliar como está esse tecido, tá? O grau. No grau 3, todas aquelas manifestações, elas vão piorar. Então, eu tenho muito mais descamação, né? Veja, o tecido, ele acaba perdendo aquela integridade, a barreira cutânea, a defesa que a pele proporciona para que não tenha agentes agressivos entrando, começa a se perder, né? Então, eu não tenho mais aquela continuidade de barreira cutânea. Aí sim, o risco de infecção aumenta aqui, tá? Muitas vezes, chegando ao risco de ter erisipela, né? Aqui, ó, porque nos pés, né? Acaba tendo também essa abertura do tecido, né? E aí o paciente reclama muito pra gente dessa descamação. Em alguns momentos pode ter sangramento, tá? Então, a gente tem que trabalhar aqui com recursos que tenham um processo de cicatrização, né? Então, eu tenho que melhorar a qualidade de cicatrização desse meu tecido, tá? E neste caso, com certeza, né, ó, a gente olhando aqui, já dá uma dorzinha na gente, né, a gente olhando nesse grau, já tem alteração e limitação das atividades da vida diária, das atividades cotidianas. Então, isso pode ter uma interferência na qualidade e no sucesso do tratamento do paciente oncológico, tá? Então, é muito importante chegarmos aqui a um tratamento e melhorar a qualidade desse paciente, tá? Os cuidados que a gente pede que esse paciente tenha, independente do grau, tá? Do grau 1 ao grau 3, a gente vai pedir como orientação que ele tenha alguns cuidados específicos. Hidratar sempre a região, deixar a pele, né, quando fala da mão, descoberta, para evitar a transpiração excessiva. Lembra que eu falei que a glândula sebácea já tem uma transpiração excessiva ali na tentativa de eliminar essa toxicidade? E aí, se eu tiver um aumento dessa transpiração, pode ter uma desidratação maior desse tecido, né? Porque ele não consegue manter a quantidade de água nesse tecido também. Hidratação oral, fundamental, não adianta a gente entrar só com fatores hidratantes, umectantes locais, precisa da hidratação oral também. Cuidado com luvas, né, luvas de borracha, tudo aquilo que pode diminuir a hidratação da pele. Produtos de limpeza, cuidado com o tipo de produto, é fundamental a gente pensar os tipos de produto que esse paciente vai usar e também quais são os cosméticos que ele vai utilizar durante esse período, né, e até de higiene, shampoo, né, tudo que ele vai usar, porque pode ter uma agressão, shampoo, sabonete, pode ter uma agressão ainda maior dessa pele. Então, o cuidado, ele tem que ser também na parte de higiene básica desse paciente, tá? Meias de algodão, né, que aumentam a absorção, né, dos hidratantes. Então, a meia, ao dormir, ele até pode usar, mas com o objetivo de passar um produto, né, no caso, um hidratante, e fazer uma oclusão ali na tentativa de fazer com que esse tecido se mantenha o mais hidratado possível, tá? Usar roupas de algodão, que não fazem, né, atrito na região, e o sapato tem que ser confortável, tá? Para não piorar. O que o paciente precisa evitar também, tá? Andar descalço, exposição da pele a temperaturas elevadas. Veja, a gente também pode tratar o nosso paciente com a síndrome do pé
com escalda-pés, né? Com aquela técnica que a gente faz de relaxamento, a pessoa imerge o pé ali na água, a gente usa óleos essenciais, sais, mas essa água não pode ser aquecida como a gente usa terapeuticamente ali dentro dos 38 graus. Ela vai ter que estar abaixo dos 36 para não promover uma vasodilatação intensa, porque eu já tenho uma vasodilatação por reação, né? Ela é reativa. Então, posso fazer? Posso, né? Posso fazer. A gente vai chamar o escalda-pé, mas já vai lembrar que é uma água, né, com um aumento de temperatura. Neste caso, a gente vai usar morna para fria, com o objetivo da pressão hidrostática da água favorecer a drenagem, e a água também promove um relaxamento, né, vai diminuir o edema por causa dessa pressão hidrostática, e fazer também depois uma hidratação nesse tecido, tá? Então, só cuidar com a temperatura. Exposição excessiva ao sol, o sol, né, a nossa pele interpreta como um agente agressor, né, então eu posso ter uma hiperestimulação aí da minha queratinização, que eu já tenho dentro dessa alteração, né, dessa disfunção. Produtos químicos, cuidado, meias apertadas, sapatos apertados, tecidos ásperos e sintéticos também a gente não usa, e produtos que tenham álcool na composição, né? E a gente fala, e agora, né? Porque a gente tá aí nessa época de Covid, tem toda hora tá com álcool, então a gente pode optar aí por um clorexidine, algo que tenha para fazer asepsia desse tecido, de uma forma que não faça agressão, né? Por mais que não tenha perda de continuidade da pele, eu posso fazer asepsia com clorexidine, ou posso usar até mesmo água ozonizada, que é uma forma de ter um efeito bactericida, fungicida, mas sem fazer mais lesão desse tecido, ok? Agora, sem falar da síndrome Moipé, falei da síndrome Moipé, quais são as principais características, né, que a gente percebe no nosso paciente, os principais sintomas, mas a gente também tem outra disfunção cutânea, que seria a hipercromia. Muitas vezes o paciente reclama na região facial ou regiões do corpo, né, pode ter um aumento da pigmentação. E por que esse aumento da pigmentação acontece? Porque toda vez que eu tenho uma reação inflamatória, toda vez que eu tenho, no caso, eu tenho ali um agente de um quimioterápico, né, eu estou usando uma droga antineoplásica, ela está fazendo lesão do meu tecido. E uma forma que o meu corpo interpreta, toda vez que tem uma lesão, ele tem que reagir de alguma forma. E a gente tem lá na nossa epiderme os nossos melanócitos, que toda vez que tem um agente agressor, principalmente o sol, né, uma das formas de estimular, o melanócito acaba estimulando ali a endotelina, a tirosinase, para fazer com que tenha o aumento da melanina, a deposição de melanina nas nossas células, nas células mais superficiais, até chegar nos queratinócitos. Então, quando tem essa deposição, isso acontece naturalmente no nosso corpo, mas existem coisas que podem piorar esse efeito, ou seja, estimular mais o meu melanócito. O processo inflamatório, ele já hiperestimula o meu melanócito, e também quando eu estou usando algum tipo de quimioterápico, que também faz lesão do meu tecido, não só do tecido saudável, como do tecido cancerígeno, mas também do tecido saudável, fazendo essa hiperpigmentação. Tá? E essa hiperpigmentação, o aumento da coloração da pele, ela pode se manifestar além da região da pele, nos anexos, né? Então, nas unhas, a gente pode ver um aumento dessa pigmentação, que também incomoda nosso paciente. E eu posso também, nas mucosas, unha e mucosa, a gente pode ter alteração. Tá? Então, é por hiperestimulação do melanócito e também é uma hiperpigmentação pós-inflamatória, tá? Muitas vezes também, como existe um aumento de vascularização, né, principalmente também na síndrome Moipé que a gente acabou falando, quando você aumenta a quantidade de sangue ali, você extravasa para o interstício grande quantidade de líquido, e também você tem um aumento de células vasculares, né, da hemoglobina, né, você tem ali um extravasamento, e aumenta a quantidade de hemocidirina que tem ali no seu extravascular.
E aí, sobre a ação de luz ou sobre a ação do sol, a gente acaba fazendo uma hiperpigmentação pós-inflamatória, justamente por grande depósito de hemocidirina. Isso a gente vê muito nessa região dos olhos aqui, né, a olheira, que naturalmente a gente pode ter, mas que pode piorar muito durante a quimioterapia, a radioterapia, porque existe um edema muito grande durante esse tratamento. E aí essa hipervascularização, né, esse extravasamento de líquido para o interstício, também acaba tendo aumento de hemocidirina, que faz essa hiperpigmentação, tá? O flushing é uma reação que tem inflamatória também da nossa pele, então eu tenho uma hipervascularização, né, uma vasculite intensa, uma sensação que até dá de calor no tecido e volta. E muitas vezes esse flushing, ele vai evoluindo para uma rosácea, né, então na região facial esse flushing ele pode ser apresentado aí por rosácea em graus que vão evoluindo dependendo se não houver um tratamento. E aqui a gente consegue modular muito bem, flushing consegue modular muito bem com LED terapia, com laser, né? Melhorando também a qualidade da redensificação dérmica desse tecido, tá? A gente tem a xerose cutânea. A xerose cutânea, ela pode dar em qualquer lugar, ela se manifesta mais também se você tiver associado à radioterapia, mas ela pode dar em qualquer lugar, principalmente nas extremidades, como a gente viu da síndrome mão e pé. A xerose cutânea é um grande ressecamento do tecido, tá? Então, ele perde o poder de hidratação, ele perde aquela barreira cutânea, né? Porque começa a ter descamação, então os desmossomos não ficam mais tão juntinhos, eles acabam se afastando um pouco. Então, a barreira, o manto hidrolipídico não fica também estável, você tem uma alteração. O manto hidrolipídico, ele tem uma leve acidez, que confere um pouco mais de oleosidade à pele. E durante o tratamento, você tem uma alteração também desse pH. Por isso que não é todo produto que a gente pode usar no paciente que está em tratamento oncológico. O pH da pele também está alterado. Isso faz com que eu tenha maior ou menor hidratação do tecido. Nesse caso, eu tenho uma alteração desse pH que vai fazer com que também eu não tenha essa manutenção do manto hidrolipídico, tá? E esse manto hidrolipídico, ele também, por ter um pouquinho mais de acidez, ele inibe a ação de bactérias. Então, além disso, além do paciente estar com grande ressecamento, se esse ressecamento não for tratado, eu tenho como fazer com que bactérias entrem aqui nesse tecido e gerem aí um processo infeccioso, tá? Então, é extremamente importante o meu paciente manter hidratação durante o tratamento da quimioterapia, tá? E aqui eu gostei de separar essa xerose cutânea, que é quando tem ressecamento, porque também vocês podem perceber que a gente tem um aumento de pigmentação aqui. E esse aumento de pigmentação é justamente por hiperestimulação do melanócito, né? A gente tem diversos tratamentos que podem ser feitos para controlar, minimizar. Então, pense, se eu conseguir fazer uma manutenção de hidratação desse tecido, conseguir fazer com que não tenha tanta reação do melanócito, ao longo do prazo, eu não vou ter tanta hiperpigmentação pós-inflamatória. Então, eu tenho que dar uma condição de base para esse meu tecido, para que ele não vá evoluindo, né? Então, ele começa com ressecamento. Mas, se eu não tratar, ele evolui para hiperpigmentação. Se eu não tratar, ele vai piorando por não ter a pele íntegra. Então, isso vai fazendo com que tenha crescimento de bactérias, né? E evolui para infecção. Então, a gente tem que cuidar muito dessa xerose cutânea, tá? A gente tem a fotossensibilidade também, quando está durante o tratamento de quimioterapia. Fototóxica, né, ela é uma reação cutânea que ocorre em períodos que variam de minutos a horas expostos. Então, utilizou a droga e se expôs à luz, pode ter uma reação fototóxica, minutos e horas, né. Não é necessariamente obrigatório ter o prurido. Na xerose, que foi o slide anterior que eu mostrei, é comum a sensação de prurido, de coceira, porque está com descamação, né? Não tem uma hidratação, isso gera uma coceira também, tá? A reação que tem de fotossensibilidade é justamente nas áreas que estão expostas ao sol, então tem que cuidar com a fotoproteção também, né, desse paciente, e aí qual fotoprotetor utilizar nesse paciente, tá?
Ela fica com uma aparência de queimadura de sol, né? Faz um flushing, uma hipervascularização, isso vai parecendo que é uma queimadura de sol, hiperemia, podendo evoluir para um edema da região, e quando fica mais grave, ela pode ter bolhas, vesículas nesse tecido, e também pode ter a hiperpigmentação, mas na fotossensibilidade não é frequente a hiperpigmentação, tá? Reação fotoalérgica, fototóxica pelo produto, né, pela quimioterapia que está sendo feita. Fotoalérgica, ela é menos frequente, né, normalmente 24 a 72 horas após a utilização da droga e exposição à luz. Se estende a regiões que não foram expostas ao sol, tá? Então, não necessariamente onde teve a reação do ultravioleta específico. Tem prurido, então mostrando uma presença de alergia nesse tecido, então tem coceira, eczema, né, que são placas mais avermelhadas desse tecido, e não tem a hiperpigmentação. Aqui, uma das queixas bem frequentes do nosso paciente é a radiodermite, que é um processo que acontece durante a radioterapia, mostrando aqui onde foi feito o tratamento. Então, se a pele já estava com aquelas alterações pela quimioterapia, eu preciso cuidar se ela for iniciar a radioterapia associada, eu preciso manter a hidratação, porque senão ela não tem como reagir, ela não tem como cicatrizar, porque eu vou fazer mais uma lesão, né? Então, eu tenho alguns estágios da radiodermite, tá? Eu tenho um ressecamento e hiperemia da pele, que é o estágio 1, podendo ter uma descamação, tá? No estágio 2, então aqui seria no estágio 1. No estágio 2, eu tenho a hiperemia, descamação, e essa descamação já é mais úmida, mostrando que já tem um processo inflamatório mais intenso, tá? E no estágio 3, além de ter a queimadura e a inflamação, ela tá um pouco mais úmida também, eu começo a ter uma hiperqueratinização na tentativa de defender a pele ali, tá? Então, esse grau vai piorando. Radiodermite também a gente tem diversas formas de tratar, né, de auxiliar aí com tratamentos biomoduladores, com tratamentos com cosméticos, né, cosmecêuticos específicos, tá? O rush cutâneo, que é uma hipervascularização que acontece, não é muito frequente nos pacientes, mas pode acontecer durante a quimioterapia, e quando se expõe à luz, tá? Então, quando se expõe à luz de 24 a 72 horas, pode dar o rush cutâneo. E ele tem prurido, então o paciente sente coceira, e tem um aspecto de eczemas, ó, placas, né? Então, ele tem esse prurido e essas placas mais delimitadas, tá? E aí, como que a gente pode ajudar nosso paciente? Eu gosto muito, eu sou a louca da luz, assim, eu amo usar laser, LED, né, eu amo, acho que dá um resultado super interessante para os pacientes. Microcorrente, que é uma corrente de baixa frequência, faz biomodulação do tecido, aumenta a quantidade de ATP e acelera o processo de cicatrização. Dermocosméticos, fundamental, do começo ao fim, a gente utilizar o dermocosmético, e além disso, a gente pode associar para alívio da dor, alívio da anestesia, técnicas de massagem. Mas a técnica de massagem vai depender do grau onde cada uma dessas lesões estão. Eu posso usar técnicas mais relaxantes, né, como massagem relaxante, reflexologia, mas vai ter caso que eu vou poder usar somente drenagem, e vai ter caso que eu não vou fazer massagem. Então, eu preciso avaliar muito bem esse grau. Opa! Então, aqui, ó, o laser e LED terapia a gente pode usar de forma tópica nesse tecido. Qualquer uma dessas manifestações que eu mostrei para vocês, a gente pode usar comprimentos da luz e potências, fluências específicas para o tratamento, tá? Então, não é todo comprimento de onda que vai ter uma interação específica no tecido lesionado, então eu tenho que escolher o comprimento de onda e a fluência. O laser, a gente tem também um laser sistêmico, ILIB, que ele é usado na artéria radial e ele tem um efeito antioxidante muito significativo, o que diminui o processo inflamatório, aumenta a qualidade do sistema imunológico, acelera o processo de cicatrização. Então, todas aquelas manifestações, né, todas aquelas alterações cutâneas conseguem ser minimizadas com o ILIB, que é o laser intravascular.
Microcorrente, que eu adoro também, a gente consegue ter um resultado tanto naquelas manifestações de bolhas ou manifestação de xerose, né, lesões mais superficiais do tecido, até lesões mais profundas, quando você tem num pós-operatório, que provavelmente vai ser abordado aí para vocês mais na frente, no pós-operatório a gente tem deiscência, que é a abertura dessa cicatriz, tá? Então, a microcorrente ela é muito interessante porque ela restabelece o potencial elétrico e isso faz com que a minha cicatrização volte ao normal. Porque quando você faz lesão, todas as nossas células, né, o potencial de ação de membrana celular, o meu coração ele contrai, porque existe uma corrente elétrica que passa. O meu cérebro tem um processamento de circuitos e sinapses, porque uma corrente elétrica passa. Para que eu tenha a cicatrização, existe uma corrente endógena que tem que passar também. Se essa corrente endógena, né, do nosso corpo não passa, todas as células não funcionam como deveriam. Então, a microcorrente, ela tem a mesma intensidade da nossa corrente elétrica, tá? Por isso que ela acelera o processo aí de cicatrização. Excelente. E aí, aqui eu vou mostrar para vocês alguns produtos que a gente usa muito aqui na Palier, que são para peles ultrassensíveis e que estão principalmente passando por esse tratamento oncológico, tá? Essa linha, ela é utilizada, ela tem bases compatíveis, né? Então, livre de óleo mineral, parabeno, formaldeídos, propilenoglicol, não tem DHT, né, que é um conservante que acaba também prejudicando o nosso paciente, livre de fragrâncias, porque o paciente sente muito enjoo, e nem sempre a gente pode usar nesse paciente produtos que tenham cheiro, né, a gente tem que respeitar isso também, e corantes, né, ele é livre de corante. A linha Reviver, que é a linha que a gente usa, deixa eu ver, cadê? Será que eu não pus? Acho que eu pus mais lá na frente. A linha que a gente usa aqui é Reviver, tá? E ela tem, na composição geral dela, tudo que vai proporcionar uma excelente hidratação, né? Ácido hialurônico, né? O fucogel, oligoelementos que vão manter a estrutura desse tecido, porque para eu formar o colágeno, né? Para eu cicatrizar, eu preciso desses oligoelementos, vitaminas, que são fundamentais, o frescolate, que é muito interessante, que ele dá uma sensação de refreshing, assim. A gente tem alguns tônicos que são usados, águas termais, que tem esse frescolate, que tira aquela sensação de queimação do paciente. Então, quando ele vai fazer a radioterapia, é muito legal ele usar para aliviar essa sensação de queimação. Esse tratamento, ele vai proporcionar hidratação, dessensibiliza, porque tem essa sensação de aliviar o sintoma de queimação, ele nutre, e por nutrir, hidratar, ele vai recuperar o tecido e revitalizar esse tecido, tá? Aqui acabei já falando um pouquinho, só para não repetir o que eu já falei. Aqui tem alguns casos do professor Felipe Scholz, que fez uma parceria juntamente com esse dermocosmético da linha Reviver, para justamente tratar os pacientes que estavam ali no hospital tratando e fazendo hemodiálise, tá? Então, aqui, ó, melhorando muito, deixa eu ver se eu consigo aqui, acho que sim. Ó, então, a pele extremamente desidratada, né? Uma pele, ó, com sinal do cacifo, com edema intenso, e foi feito aqui, então, 6 sessões de atendimento, proporcionando o alívio, né, uma restauração desse tecido. Veja que só de hidratar, diminuir essa descamação, também diminui a hiperpigmentação. Então, nem sempre eu preciso já entrar com despigmentante. A gente pode, proporcionando hidratação, diminuir essas reações, né, de hiperestimulação do melanócito, tá? Então, eles fizeram massagem, que também tem uma ação drenante, né? O creme que eles utilizaram também favorece essa ação de drenagem local. Aqui também, ó, mostrando o tratamento em pacientes que tinham fragilidade capilar, né? Antes, aqui, ó, tá ao contrário, antes e depois, tá? Aqui onde tem a pele, essas telangiectasias, varizes bem proeminentes, e aqui olha como clareia o tecido, como drena esse tecido,
tá? Então, foram fotos tiradas imediatamente após a utilização, né? Então, foi o creme para pés, né, que tem uma ação hidratante, uma ação drenante. A gente tem que pensar também numa ação drenante para esse tecido, um componente, tá? Opa. Aqui, ó, também, ó, a descamação, né? Então, utilização do Flan Reviver para manter a hidratação desse tecido, né? Então, a xerose diminuiu muito em 2 sessões, porque a massagem também melhora a vascularização, né? O estímulo vasotônico. Além disso, foi utilizado o Flan ali para promover a hidratação. Aqui também outros produtos, ó, né, aquele mesmo primeiro caso mostrando que a pele estava muito debilitada, frágil, e aqui uma integridade maior do tecido. Mesma coisa aqui, ó, né, mostrando integridade. Descamação muito intensa, né? Então, tudo aqui foi usado o creme Flan Reviver, Paliar, que tem aqueles componentes extremamente hidratantes, né? Extremamente, melhoram bastante a circulação local também. Aqui na dermoscopia, que é quando aumenta essa pele, né, para você conseguir enxergar realmente como que tá essa pele. Então, aqui mostrando, olha como estava bem descamativo, uma hipervascularização aqui, e depois você não tem uma vasculite tão intensa, né, até porque usam o frescolate, que dá aquela reação de frescor. Aqui, lesão também de tecido, né? Então, foi usado essa linha aqui, Reviver, tá, gente? Que foi usada em todos esses outros procedimentos. Aqui somente o uso home care, então não foi com massagem associada, não foi com laser, não foi com LED, nada disso. Só a utilização do dermocosmético. Olha só como melhorou, né, a qualidade desse tecido, 5 dias, né? Então, imagine o alívio para esse paciente, 5 dias, já está com toda essa recuperação aqui, né? Recuperação da barreira cutânea. Aqui também para xerose, né? Uma aplicação somente, né? Tem uma hiperqueratinização aqui, já teve a redução dessa hiperqueratinização. Já estou terminando aqui as minhas alterações cutâneas, né? Vou finalizar, eu vi que meu tempo ali já está acabando, quando a gente vê 40 minutos, passa muito rápido, a gente quer falar de muitas outras coisas e explicar muito mais sobre esse dermocosmético, né? Mas os principais efeitos desse dermocosmético é o efeito realmente reestruturante, efeito drenante no tecido, efeito de restabelecer a barreira cutânea e proporcionar oligoelementos para fazer com que tenha uma cicatrização. Os recursos utilizados como LED e microcorrente, realmente é o efeito biomodulador, é mandar um estímulo para a célula para que o corpo comece a funcionar normalmente. E as técnicas de massagem, que são técnicas para promover relaxamento, então diminuir o desconforto do paciente naquele momento, mas optar ou por uma reflexologia, ou por uma massagem relaxante, ou uma drenagem. Como eu vou optar? Dependendo do grau de evolução de cada uma dessas disfunções. E dependendo da hiperpigmentação, também tem alguns despigmentantes, mas isso tem que se avaliar muito bem a droga antineoplásica que está se tomando, mas a gente acaba utilizando dermocosméticos que mantêm a hidratação. Vocês veem que isso já diminui aquela hipercromia, né? Só por manter a hidratação, só por melhorar a qualidade da pele. Eu sei que a gente já está terminando, vou colocar aqui meus canais de comunicação, tá? Então, no Instagram, quem quiser me seguir lá, né? Ser meu amigo lá no Instagram, ó, Prof. Mari Ribeiro, tá? Eu também estou na Palier Concept, né? Momentos Delicados da Pele. É um instituto dermoestético totalmente voltado ao tratamento de gestantes, para pacientes oncológicos ou com doenças crônicas e adolescentes, onde tem uma estética mais inclusiva, um tratamento de pele como uma forma integral, não somente superficial, tá? Então, quem quiser, segue também lá a Palier Concept para entender um pouquinho sobre os procedimentos que a gente faz. Tem um canal do YouTube, Joga pro Cosmos, Estética, Saúde
e arte, que tem alguns vídeos que eu coloco lá, e tem uma plataforma de curso, www.jogaprocosmos.com.br. Joga para o cosmos porque tudo aquilo que a gente quer, a gente joga para o universo e vem de uma forma maravilhosa para a gente. Então, por isso o nome Joga para o Cosmos. Ok? Quero agradecer mais uma vez a Letícia, as alunas da Universidade Federal que desenvolveram tudo, né? Fizeram toda a organização, convidaram. Eu acho que é muito importante esse webinar, eu acho que é uma forma de conscientização e um projeto muito interessante para a universidade fazer com que as alunas desenvolvam. Então, de parabéns aí pela atitude de fazer esse webinar. Então, parabenizo todas. Não sei se querem abrir para pergunta, não sei como ficaria. Oi, Mari, vamos abrir para as perguntas, sim. Tá bom. Então, temos uma pergunta da Manu Martins. Ela coloca: boa tarde, gostaria de saber a respeito do motivo da manifestação dessas alterações. Existe algum tipo de predisposição ou depende do medicamento usado? Eu só cortou um pouquinho o começo da leitura. Você consegue falar? Gostaria de saber o motivo? A respeito do motivo da manifestação dessas alterações. Existe algum tipo de predisposição ou depende do medicamento usado? Ótimo. Então, essas manifestações, essas alterações cutâneas, elas estão diretamente relacionadas à agressividade do tratamento. Lógico que quanto mais intensa for essa quimioterapia e a associação, né, com radioterapia, com a cirurgia associada ali para a remoção do tumor, quanto mais reação inflamatória eu fizer, mais o meu corpo interpreta que ele tem que reagir de alguma maneira. Então, essas ações de toxicidade, né, elas estão relacionadas à agressividade do agente. Hoje a quimioterapia consegue ser muito mais branda do que já foi há um tempo atrás, mas ainda assim é uma forma de fazer uma lesão, né, na célula e meu corpo interpreta que ele está sendo agredido. Então, o nosso corpo interpreta por manifestações de células que nos defendem a esses estímulos. Por isso, uma hipercromia, por isso uma hiperqueratinização, por isso uma hipervascularização na tentativa de levar células de defesa, mas ao longo do tempo, se isso permanece, essa inflamação permanece por muito tempo, essas manifestações vão aparecendo. Tem relação também com a qualidade do tecido. Então, se a pessoa está preparada com o fator nutricional para fazer com que essa pele tenha maior qualidade, fator emocional, a gente sabe que o sistema nervoso e a pele, eles têm relação íntima, então, se o paciente não está bem emocionalmente, essas manifestações se manifestam na pele, né, esses distúrbios, e todas as alterações de pele têm relação, a maioria, com fundo emocional também, né, então eu preciso uma nutrição adequada, eu preciso que a minha cabeça esteja bem, para que o meu corpo não aumente cortisol, não aumente outras, não altere hormônios que possam fazer com que essas manifestações apareçam. E, além disso, a manutenção de hidratação, de cuidado externo, né, da nossa pele, para ver como é importante a nossa pele, né, como ela está correlacionada aí a todo o sistema neurológico, sistema nutritivo, psíquico, né, e físico. Então, a gente precisa de um todo. Tá? A gente precisa fazer com que o paciente se cuide de forma global. A predisposição pode estar relacionada, uma das perguntas que foram feitas, se esse tecido já apresentava fatores inflamatórios anteriormente, se esse paciente já não tinha uma boa base nutricional, com ação antioxidantes, que são fundamentais nessa fase, e ricas em proteínas também são fundamentais. Se esse paciente já tinha algum distúrbio psíquico, tudo isso contribui para a agressividade maior ou não dessas alterações cutâneas. A Manu Martins tem outra pergunta. Tá. Existem casos de pacientes que manifestam todas as alterações? Pode. Essas alterações, lógico que está falando de toxicidade cosmética, toxicidade da químio, está falando de radiodermite,
Veja, se ele tiver todas essas associações de tratamento, é possível que se manifestem essas alterações, né? E ainda outras alterações que a gente não falou de anexo, como alopécia, não falamos também de mucosite, que é uma alteração aí na mucosa. Então, o paciente, ele pode ter a soma de intercorrências, dependendo do estado nutricional desse tecido, aquilo como eu falei, né, psicológico, de cuidados que esse paciente tem durante o tratamento, tá? Então, doutora Mariana, nós agradecemos pela excelente palestra e nós, Obrigada. fazendo CIA, vimos algumas dessas alterações e vimos como os cosméticos da linha Reviver são efetivos no tratamento das pacientes com as alterações cutâneas. Uhum. Que bom que vocês estão podendo praticar, né, podendo ter essa vivência, muito importante a vivência com esse tipo de paciente, né, com esse tipo de realidade, né, muito legal o projeto do CIA, muito legal as universidades estarem com esse apoio, e muito obrigada pela confiança na participação do webinar. Nós que agradecemos. Obrigada. Obrigada.